Olá pessoal, eu sou o professor Júlio Vieira e essa é a nossa videoaula com análise das obras indicadas para a segunda etapa do Paes 2025 Unimontes. As obras indicadas são Encarnação, de José de Alencar, que é um romance de 1871, Não Vou Mais Lavar os Pratos, que é um livro de poemas da Cristiane Sobral, de 2017, 2010 na verdade, mas a Unimontes sugeriu uma edição de 2017. As Lavadeiras, que é uma pintura de Gema Fonseca, e outra pintura de Gema Fonseca, que é o Pilão. O eixo temático indicado pela Unimontes nessa etapa foi os desafios da construção da identidade feminina na sociedade brasileira. As obras Encarnação, de José de Alencar, Não Vou Mais Lavar os Pratos, de Cristiane Sobral, As Lavadeiras e Pilão, de Gema Fonseca, dialogam com a temática ao representar diferentes fases da construção da identidade feminina no Brasil. Alencar idealiza a mulher sobre os moldes do romantismo, Sobral rompe com essa visão ao expressar resistência e autonomia, e Fonseca valoriza a força do cotidiano feminino. Juntas, elas revelam permanências e transformações na representação da mulher brasileira ao longo do tempo. Então isso foi colocado pela Unimontes na apresentação das obras, no documento que publica e divulga as obras indicadas para leitura em cada etapa. A primeira obra que nós vamos analisar é Encarnação, de José de Alencar. José de Alencar é o principal romancista do romantismo brasileiro, tá? E no romantismo, a principal característica é a idealização. Como o romance trata de uma mulher, como aquele próprio documento da Unimontes já estabelece, essa mulher é representada na obra de Alencar de maneira idealizada. Tá? Nesse trechinho aqui, que é o inicinho do livro, vocês podem ver essa idealização. Conheci outrora uma família que morava em São Clemente. Havia em sua casa agradáveis reuniões de que fazia os encantos uma filha, bonita moça de 18 anos, corada como a aurora e loura como o sol. Amália seduzia especialmente pela graça radiante e pela viçosa e ingênua alegria que manava dos lábios vermelhos como dos olhos de topázio e lhe rorejava a lúcida beleza. Veja que a beleza de Amália é extrema, a alegria de Amália é extrema, a descrição de Amália é muito poética, comparada a elementos naturais e sempre de forma idealizada. Tá? Esse romance é um romance que eu particularmente não gostava, mas a experiência de leitura desse romance atualmente me foi bastante agradável, porque trouxe uma visão que eu não tive quando li da primeira vez há muito tempo. José de Alencar maneja muito bem o mistério, ele cria uma atmosfera que vai nos conduzindo ao desfecho da narrativa de uma maneira muito intensa. É muito interessante como Alencar, com seu narrador onisciente, tradicional do romantismo, constrói essa narrativa. Tá? A história em si, a narrativa em si, conta a história de Amália. Amália é apresentada como uma moça idealizada de 18 anos, uma moça muito bonita, que é cheia de pretendentes, que é a alegria da casa onde vive, que faz sucesso nos eventos da sociedade carioca. É importante destacar que esse é um romance urbano, o último romance urbano que Alencar escreveu. E como romance urbano, ele está ambientado na corte do Rio de Janeiro e representa de forma idealizada a vida que essa alta burguesia carioca levava. Então a Amália frequenta bailes, festas, teatro e faz sucesso em todos esses eventos. Só que a Amália, diferente das moças de sua idade, a Amália não acredita no amor, a princípio. Ela não acredita no amor, ela acredita que o casamento é uma mera convenção, uma forma de as moças obterem segurança, uma forma de partilhar a existência como um acordo.
né? Como se fosse duas pessoas se juntando para pagar aluguel. Mas ela não tinha planos de se casar, porque a segurança que o casamento poderia proporcionar, a Amália já tinha na sua família. Ela era de família rica, ela não precisava que um homem lhe fornecesse segurança, né? Ela sabia do seu papel na sociedade, mas ela não queria se juntar a um homem para se sujeitar aos desejos de um homem, porque ela não precisava dessa segurança, ela já tinha isso, ela já tinha a riqueza. A família até entendia que ela rejeitasse todos os pretendentes que apareciam, porque, afinal de contas, ela já era rica, ela podia se dar esse luxo, né? Ela não precisava se casar com urgência. Até que a Amália conhece a história de Hermano. Hermano era um vizinho de Amália e viúvo. Um amigo em comum conta para Amália a história de Hermano. A Amália fica intrigada com o amor devoto que Hermano tinha por Julieta, sua primeira esposa, e começa a perceber como ele vivia recluso depois da morte da esposa, enfim, começa a observar Hermano. Por meio dessas observações, um dia Hermano ouve a Amália cantando uma canção que Julieta cantava, e eles acabam se apaixonando, Amália e Hermano. Então, Amália é uma jovem de 18 anos, Hermano, o vizinho viúvo, também jovem, mas viúvo, né? Viúvo há 5 anos, e eles acabam se apaixonando. Isso gera um conflito, já que Hermano se sente traidor da primeira esposa. É interessante notar que antes de decidir se casar com Hermano, Amália observou que uma vez ela viu o vulto de uma mulher pela janela, e essa mulher estava sentada no sofá de maneira confortável, e ela ficou pensando que Hermano traía o seu propósito de se manter fiel à esposa, Julieta. Depois ela supera isso e aceita se casar com Hermano, né? Quando ela se casa com Hermano, mesmo com todo esse drama, né, Hermano se sentir traindo a primeira esposa, e eles se casam, a Amália vai viver na casa de Hermano e descobre que tem uma parte da casa que fica sempre fechada, que é o quarto que era de Julieta. E um dia ela entra nesse quarto e descobre que essa silhueta de mulher que ela viu uma vez eram, na verdade, bonecos de cera. Tá? É interessante, eu falei sobre a forma como Alencar constrói a narrativa e vai construindo uma aura de mistério, porque o tempo todo parece que vai entrar algo sobrenatural na história, até porque a história se chama encarnação, né? Que é tomar carne, né? Como se fosse uma incorporação. E a gente fica esperando que aconteça algo sobrenatural, e o livro constrói essa atmosfera de mistério, e quando a gente percebe que são estátuas de cera representando a Julieta, a Amália decide que aquilo era um modelo que ela deveria seguir. E ela consegue emular os comportamentos da finada Julieta, né? Mas Hermano promete que, primeiro, né, ela pensa em se separar, pensa que o casamento deve acabar, e Hermano promete que em breve ela estará livre. Ela fica preocupada porque ela já tinha superado o ciúme da primeira esposa, já tinha entendido que esse amor era infinito e que ela deveria emular os comportamentos da Julieta para poder viver um amor pleno com Hermano. Quando Hermano fala que em breve ela estará livre, ela fica preocupada, porque com medo de que Hermano estivesse planejando se matar. E de fato essa intuição estava correta.
Eles começam a viver uma vida aparentemente confortável, uma vida aparentemente feliz, para manter as aparências, até que um dia, num baile, Hermano simula um pretexto para ir em casa. A Amália fica preocupada e vai atrás dele. Ela chega lá e encontra a casa em chamas, né? Corta a cena para um tempo futuro em que uma família está retornando de viagem, visitando as cinzas, né, as ruínas da antiga casa de Hermano. E aí nós percebemos que esse casal que está retornando da Europa é Amália e Hermano, e eles têm uma filha chamada Julieta, e o amor romântico triunfa, né? Porque o amor romântico é essa coisa idealizada que supera todas as barreiras, todas as dificuldades, né? Então, falando de representação feminina, que é a representação, que é o que foi proposto no eixo temático, aqui nós temos uma mulher que, a princípio, tenta não ceder às pressões sociais, tenta não se adequar ao papel que a sociedade esperava dela, mas acaba se sujeitando pelo amor, pela família, né? Ela acaba sendo vencida por esse destino da maternidade, por esse destino de ser esposa, né? Então nós temos uma idealização dessa família, uma idealização desse amor, e essa é a representação feminina no romantismo, tá? A segunda obra que a gente precisa analisar é Não Vou Mais Lavar os Pratos, que é um livro de poemas de Cristiane Sobral. A Cristiane Sobral é uma poeta contemporânea, né? Nasceu no Rio de Janeiro, em 1974. Ela é atriz formada pela UNB, ela é a primeira atriz negra formada no curso de artes cênicas da UNB, né, que é a Universidade de Brasília. Ela publicou inicialmente em coletâneas como Cadernos Negros, e o primeiro livro dela foi a primeira edição de Não Vou Mais Lavar os Pratos, a primeira edição é de 2010, essa edição que a Unimonte sugeriu é de 2017. Para entender a postura da Cristiane Sobral sobre identidade feminina, sobre a identidade da mulher negra, sobre a posição da mulher negra na sociedade, a gente vai analisar alguns dos poemas da autora e ver como essa identidade se constrói. O primeiro é Não Vou Mais Lavar os Pratos. Nós vamos analisar dois trechos, é um poema meio longo. Não vou mais lavar os pratos. Não vou mais lavar os pratos, nem vou limpar a poeira dos móveis. Sinto muito. Comecei a ler. Abri outro dia um livro e uma semana depois decidi. Não levo mais o lixo para a lixeira, nem arrumo a bagunça das folhas que caem no quintal. Sinto muito. Depois de ler, percebi a estética dos pratos, a estética dos traços, a ética, a estática. Olho minhas mãos quando mudam a página dos livros, mãos bem mais macias que antes. E sinto que posso começar a ser a todo instante. Sinto. Li a assinatura da minha Lei Áurea escrita em negro maiúsculo, em letras tamanho 18, espaço duplo. Aboli, não lavo mais os pratos. Quero travessas de prata, cozinha de luxo e joias de ouro, legítimas. Está decretada a Lei Áurea. Então, esse poema fala sobre uma mulher que, depois de começar a ler, ela não aceita mais se sujeitar aos papéis reservados a ela pela sociedade, né? Então, a partir do momento que eu comecei a ler, que eu abri um livro, eu não lavo mais os pratos, eu não limpo a poeira dos móveis, ou pelo menos eu não faço isso como minha obrigação única, né? O que ela diz. Ela percebe a estética dos pratos, a estética dos traços, a ética, a estática. Então, quando ela for, mesmo realizando essas atividades, ela realiza com muito mais consciência do que se está fazendo e não automaticamente porque é um papel social reservado à mulher, né? Então é disso que o poema está falando, sobre a transformação que se deu na vida dessa mulher
pelo contato com a leitura. A partir do momento em que se leu, a partir do momento em que ela começou a ler, ela leu a Lei Áurea, né? Enfim, há uma reflexão sobre a contestação desse papel feminino, contestação desse papel da mulher negra na sociedade, né? A partir do contato com a leitura. O segundo poema é Sonho de Consumo. Se você me quiser, vai ser com o cabelo trançado, resposta na ponta da língua, teste de HIV na mão. Se você me quiser, desligue a televisão, leia filosofia e decore o Kama Sutra. Muito bem. Se me quiser, esteja em casa, retorne as ligações e traga flores. Não venha com teorias sobre ereção ou centímetros a mais. Nem sempre vou querer sexo, nem sempre vou querer tudo, ou acender a luz. Posso usar ternos ou aventais, qual a diferença? As noites serão sempre intensas à luz de velas. Se você realmente me quiser, ouse digerir a contradição. Me ajude a ser uma mulher diante de um homem. Quem disse que seria fácil? Esse poema foi publicado inicialmente em Cadernos Negros, número 25, e depois publicado de novo no livro Não Vou Mais Lavar os Pratos. É um poema que o eu lírico, né, uma mulher negra, vai questionar as expectativas que se cria sobre a mulher, né? Então ela vai falar, ó, se me quiser, vai ser do jeito que eu sou e não do jeito que você quer, né? Se me quiser, vai ser com o cabelo trançado, com resposta, com teste de HIV. Eu não vou me sujeitar a ser apenas um objeto, eu não quero saber das suas expectativas, eu quero realizar as minhas próprias, né? Eu posso ser o que eu quiser, eu posso usar ternos ou aventais. Então, um poema que é um poema de afirmação de um poder feminino, né? De uma mulher que pode ser o que quiser, pode ser como quiser, e se o homem não estiver pronto para participar desse processo de afirmação, é melhor desistir, porque quem disse que seria fácil, né? Como ela diz. E por último, um poema chamado Voz, que é um poema metalinguístico. Ao escrever, procuro palavras como quem monta um quebra-cabeça, no exercício de imaginação e sensibilidade. Escrever é meu grito de liberdade. Também é um poema metalinguístico, porque vai tratar, se antes falava da libertação, que é o ato de ler, aqui trata da libertação, que é o ato de escrever. É como se escrever fosse o próximo passo dessa liberdade, né? Então nós temos uma mulher que se impõe como autônoma na sociedade. Por último, nós vamos analisar as duas pinturas de Gema Fonseca. Gema Fonseca é esse sujeito de Mirabella que se define como luthier e pintor, né? Luthier, acho que tinha um H ali, não importa. Ele é de Mirabella, né? Luthier e pintor norte mineiro. E as duas obras dele indicadas são As Lavadeiras, que é um acrílico sobre tela. Aqui você tem 3 mulheres, aparentemente na beira de um rio. Aparentemente não, é um rio ali atrás, né? As mulheres se encontram em primeiro plano, estão numa cena cotidiana de lavar roupa na beira do rio, que é uma cena até, apesar de ser cotidiana e contemporânea, é uma cena também ancestral, né? Nós temos uma mulher inclinada com um tecido dentro da água, elas estão também dentro da água, né? Uma segunda mulher com a roupa molhada e essa mulher sentada que aparece aqui no primeiro plano, ela aparece com a manga do vestido caída numa sensualidade talvez involuntária, e dá para perceber que o ventre dela se encontra crescido, né, como se estivesse grávida, o que remete à fertilidade, à continuidade. Enfim, é uma cena do cotidiano, né? São mulheres desempenhando uma função que é fundamental para essa sociedade.
na sua lida ali na beira do rio, enquanto lavam, essas mulheres conversam, essas mulheres criam, essas mulheres cantam, né? Me remete, por exemplo, ao Coral das Lavadeiras, que existe, se eu não me engano, em Araçuaí, em que mulheres cantam as canções que cantavam na beira do rio. A segunda cena, então, essa cena remete a trabalho, né, e a comunidade, são mulheres que se apoiam mutuamente. A segunda cena é o pilão. Nós temos aqui uma mulher sentada, socando pilão, numa ambientação rural, muito típica da zona rural norte-mineira, né? O pilão é para socar paçoca, o pilão é para limpar arroz, o pilão é para diversas finalidades, para fazer fubá de milho. O pilão é muito importante na vida das comunidades rurais norte-mineiras. E é a mulher que tem essa responsabilidade de cuidar do alimento, de cuidar da vida cotidiana, do lar. E é esse trabalho que é representado aí na pintura de Gema Fonseca. Tá? Uma obra muito bonita. Nós temos nessas 3 obras 3 visões diferentes sobre a mulher, né? A primeira, a mulher idealizada do romantismo, a mulher que é um exemplar de beleza rara e que vai ser esposa e que vai se sacrificar ou tomar a identidade que o marido espera, né? Ela é uma representação de beleza, de dedicação, de sofisticação. É a idealização romântica da mulher, né? A segunda, a Cristiane Sobral, ela vai representar uma mulher independente, forte, autônoma, que define como quer a sua vida, como quer o sexo, como quer escrever, como quer ler. Essa mulher que tem autonomia para controlar todos os aspectos da sua vida. E é uma mulher que tem consciência da sua identidade, da sua ancestralidade, enfim. A terceira, que é do Gema Fonseca, é uma representação feminina que é bastante realista nas comunidades norte-mineiras, né? É a mulher típica, né? A mãe, a avó no interior, que lava na beira do rio, que soca o pilão, que rege a casa, que rege a vida, que rege a comunidade, que é representação de ancestralidade, que é representação de tradição, mas que tem um papel muito bem definido nessa sociedade, né? que é ligada ao trabalho, mas ao trabalho do lar, ao trabalho da manutenção, ao trabalho da organização. Então são 3 visões diferentes sobre a mulher, cada uma num tipo de sociedade diferente, com expectativas diferentes, né? É isso. Espero ter ajudado. Obrigado pela atenção e até a próxima.